Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 6. Hoje o tema está para lá de interessante. Nós vamos falar sobre a autoridade do servo. E aí, só lembrando que toda vez que a gente falar sobre o servo com esse S maiúsculo, a gente está falando sobre a pessoa do Cristo Jesus, e obviamente que ele transferiu através do seu nome essa autoridade também à igreja, e nós hoje que somos representantes de Jesus, nós temos também essa autoridade e devemos exercer e exercitar essa autoridade que é dada por Cristo. Nosso texto de referência hoje estará em Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 40. E diz assim: E naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá de que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E a gente pode transferir essa pergunta, desse texto para a nossa geração. Será que a nossa geração tem fé, irmão, para olhar um texto como esse e viver um texto como esse ainda hoje? Essa é a pergunta. E aí, inclusive, a gente colocou nesse slide próximo um motivo de oração dessa lição, que é: ore para que possamos exercer a autoridade que vem do alto. Precisamos orar pelos nossos alunos, precisamos orar com a igreja, precisamos clamar ao Senhor. A gente não pode aceitar que a nossa vida viva uma rotina, entra dia, sai dia, entra ano, sai ano, e a gente não veja essas manifestações no nosso meio mais. Que a gente não veja essa autoridade de Jesus através agora do seu nome, que a igreja tem essa autoridade, ela tem essa autonomia de orar em nome de Jesus e expulsar demônios, e curar os enfermos, e fazer milagres e maravilhas. A gente precisa se inquietar de alguma forma e buscar ao Senhor nestes dias, para que Ele possa nos usar, assim como Marcos nos apresenta Ele, com autoridade. Vamos aqui para a nossa introdução. Nesta lição, a partir do Evangelho de Marcos, vamos focar num aspecto que faz a diferença: a autoridade de Jesus. Porque Jesus, além de um mestre por excelência, um exímio ensinador, ele também tinha autoridade. Nós conhecemos muitos irmãos que ensinam muito bem a palavra de Deus, que têm uma oratória, que têm uma capacidade de ensinar os textos bíblicos. É fantástico isso, eu acho isso muito interessante. Mas a gente também não pode abrir mão do poder de Deus, da autoridade que Deus deu para nós. Então Jesus, ele era diferente dos fariseus porque ele ensinava e tinha autoridade sobre enfermidades, sobre demônios, sobre a natureza. Jesus, ele é completo. Então a gente precisa valorizar a oratória, a pregação, a teologia, o bom ensino, mas a gente precisa também valorizar o poder de Deus nos nossos cultos, a manifestação dos milagres. A gente precisa se inquietar, irmãos, em ver os nossos cultos, pessoas entrando doentes e saindo doentes, e a gente não ver mudança, não ver cura nessas pessoas. Que a gente precisa se movimentar, porque o nome de Jesus continua a operar. Vamos aqui para o tópico primeiro: autoridade sobre a natureza. A presente lição objetiva demonstrar que Jesus Cristo possuía autoridade não apenas diante dos demônios, como também sobre a natureza e as enfermidades. Nós vamos ver esses três aspectos, Natureza, sobre os demônios e sobre as enfermidades. Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu
e na terra. Tópico de número 1, subtópico 1, diz: autoridade sobre a tempestade. Ao demonstrar sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou como o verdadeiro Filho de Deus, aquele através do qual todo o universo foi criado, é capaz de ter o total controle sobre as leis da natureza. No misto de maravilha e assombro, os discípulos perguntaram-se: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O medo e a falta de fé vêm à tona por um único motivo: eles não sabem quem é Jesus. E aí eu transfiro essa pergunta para nós, né? Será que de fato, irmãos, a gente conhece Jesus? A gente precisa, como professores, trazer essa provocação nos nossos alunos. A gente precisa provocar nos nossos alunos sempre a reflexão. Será que o que você está fazendo é automático? Será que o que você faz hoje é só uma réplica de alguém que você aprendeu? O jeito que você congrega, o jeito que você faz as coisas na igreja, não é só uma cópia que você aprendeu com o seu líder anterior? A gente precisa trazer essas reflexões porque o nosso modelo tem que ser sempre a pessoa de Jesus. E Jesus, ele não se limitava às tempestades, às enfermidades, aos demônios. Jesus, ele transpunha, ele transportava-se por cima de tudo isso. Porque o objetivo de Jesus era salvar, era libertar os homens. Então, até mesmo a tempestade, até mesmo o vento, tem que obedecer Jesus no propósito dele. Por isso que nós precisamos provocar os nossos alunos para que a gente não viva no piloto automático, para que a gente não entre no culto, saia do culto, entre do mesmo jeito, saia do mesmo jeito e a gente não se inquiete com isso. Porque com certeza o Senhor quer usar a gente para transformar, para realizar maravilhas, realizar milagres, realizar feitos, para que a nossa vida seja um instrumento nas mãos do Senhor. 1.2, autoridade sobre o vento. Marcos registra que Jesus pediu que os seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado enquanto ele despedia da multidão. Após despedir-se da multidão, Jesus foi a um monte para orar. Quando sobreveio a tarde, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. E vendo que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava ao contrário, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Ao avistarem Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Entretanto, logo Jesus falou com eles, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Marcos relata que Jesus, uma vez mais, demonstra sua autoridade sobre a natureza, pois ao subir no barco com eles, o vento se acalmou. E aí a gente pode trazer uma aplicação para os nossos dias, né? Quais têm sido as tempestades, os ventos, né, que têm trazido turbulência sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre os lares, sobre os casamentos, sobre as famílias. E a gente precisa exercer esta autoridade, irmãos. A gente precisa exercer essa autoridade. Eu não sei se você já viu alguns testemunhos de pessoas contando que o projeto maior do inimigo é fazer com que os cristãos, a igreja, não orem. Porque a coisa que ele mais tem dificuldades de implantar as suas maldades é quando há uma pessoa orando, há um crente orando, há uma igreja orando. Então, quando o povo de Deus ora e busca a Deus, Deus responde e desfaz os planos do inimigo e executa os planos do Senhor. Então, que nós possamos juntar-nos à vontade de Deus para que pessoas sejam alcançadas, para que famílias sejam restauradas, para que estes ventos, essas tempestades que assolam a vida das pessoas, possam elas passar na autoridade que é dada ao nome de Jesus, e esse nome está disponível para a igreja usar. Nós temos autorização para usar o nome de Jesus para repreender ventos e tempestades. No nome de Jesus, tudo isso vai se passar, a tempestade vai passar, o vento vai cessar e o nome do Senhor sempre será glorificado. 1.3, autoridade sobre as árvores. No Evangelho de Marcos, dentre os muitos escritos, encontra-se o momento em que Jesus amaldiçoou uma figueira. O que devemos nos atentar é que Jesus
usa a figura para demonstrar sua autoridade sobre a natureza. Jesus aproxima-se dessa figueira para ver se encontraria algum figo e se alimentar. Entretanto, encontra somente folhas. Nessa hora, recorrendo à sua autoridade, Jesus diz para a figueira que nunca mais comeria um fruto daquela árvore. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Jesus, a autoridade da palavra de Jesus era tão intensa que ele amaldiçoou essa árvore e a árvore nunca mais pôde dar frutos, por causa da palavra de Jesus, né? A palavra, a autoridade que há na palavra de Jesus. E nós precisamos usar este nome, usar esta palavra, usar esta autoridade, irmãos. Nós não usamos para amaldiçoar as pessoas, nós não usamos o nome de Jesus para destruir as pessoas. Pelo contrário, nós usamos a autoridade do nome de Jesus e da palavra de Jesus para edificar as vidas. Porque o apóstolo Paulo já diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então a gente precisa lançar mão desses recursos que Deus deixou disponível para a sua igreja, para alcançar as famílias, os lares, os casais, os filhos, os pais, a nossa comunidade, a nossa volta. As pessoas precisam voltar a se espantar com a igreja, irmão. A olhar para a igreja com aquele olhar de admiração, de alguém está passando um problema, tem alguma situação envolvendo uma família, uma perturbação assolando, e eles vão recorrer à igreja. Eu achava muito lindo isso no passado, que quando uma pessoa estava passando um aperto, por mais que ele não era evangélico, ele sabia exatamente onde ir. Ia na casa do irmão, ia na casa da irmã de oração. Às vezes ele não encontrava o irmão, não encontrava a irmã, ele ia lá na igreja procurar o pastor, procurar os irmãos de oração, porque as pessoas sabem que a igreja tem essa autoridade. Mas infelizmente a gente tem deixado em desuso, né? Muitas das vezes por a gente abraçar uma teologia do cessacionismo que diz que os dons cessaram, né? A gente muitas das vezes fica flertando com a teologia, muitas das vezes que nega a atualidade dos dons, e aí a gente às vezes enche muito a nossa mente, enche muito o nosso coração com teologia, e isso é bom, mas acaba deixando o lado do poder e da autoridade que foi dada à igreja para exercitar em nome de Jesus. E agora o tópico de número 2, ele vai ainda trazer para os nossos dias uma coisa que a gente tem visto muito pouco, né, a igreja exercitar. Tópico de número 2, autoridade sobre os demônios. Marcos quer nos mostrar que Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. O que devemos nos atentar é que Jesus escolheu os 12 discípulos e os designou com a mesma autoridade para pregar e expulsar os demônios. 2.1, uma autoridade reconhecida até pelos demônios. Percebe-se pelas páginas do Evangelho de Marcos que Jesus demonstra possuir autoridade total sobre os demônios. Na província dos Gadarenos, um homem possuído pelos demônios viu Jesus de longe e, correndo, adorou-o. Nessa hora, reconhecendo a autoridade do Filho de Deus, os demônios rogaram-lhe para que os não enviasse para fora daquela província. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. 2.2, uma autoridade inquestionável. Uma vez mais, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. Essa cura do jovem ocorreu após Jesus e os discípulos descerem do monte, onde ocorreu a transfiguração. O espírito maligno que tomava conta daquele jovem atuava de duas maneiras distintas para que aquele jovem não recebesse a sua cura. Os demônios deixavam aquele jovem mudo, para ele não ter como rogar por aquela cura. Os demônios deixavam aquele jovem surdo, para ele não ser alcançado pela palavra que liberta o homem das garras do diabo. Contudo, Jesus usa a sua autoridade e liberta aquele jovem dos demônios que o assolavam. O que precisamos ter em mente é que ainda hoje os demônios atuam de igual modo, fazendo com que as pessoas fiquem adoentadas, como mudas e surdas, para ele poder dominar suas vidas.
Interessante esse 2.2, porque ele vai trazer para uma realidade nossa. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas vezes possessas por demônios, oprimidas. E uma das coisas que o inimigo vai implantar nessas pessoas é esse espírito de loucura. E muitas das vezes as pessoas são diagnosticadas, tomam remédio, tomam medicação, vão no médico, no psicólogo, e eles trocam medicação, aplicam medicação, internam a pessoa e nunca descobrem o que a pessoa tem. E muitas das vezes a gente vai ver que por detrás daquilo há espíritos demoníacos impedindo aquela pessoa de pedir o socorro necessário. Só aqueles que têm a autoridade do nome de Jesus hoje podem fazer com essas pessoas. Amém? Que a gente possa, então, exercer essa autoridade sobre os espíritos imundos que estão atuando, continuam atuando e como estão atuando, né? Como nunca estão atuando nos nossos dias. 2.3. Jesus concede o poder de expulsar os demônios. O Senhor Jesus não somente tem poder sobre os demônios, como também concede aos seus discípulos o poder para expulsar os demônios. A autoridade colocada à disposição dos discípulos de Cristo nunca se torna posse deles, permanece sempre com a autoridade delegada. Está aí nesse comentário de introdução e comentário de Marcos, do Dunway, diz assim, abre aspas, ser escolhido por Deus nunca será motivo de vangloriar-se ou reivindicar privilégios. É um chamado para o serviço. Então Deus nos chamou, irmãos. É um chamado, é um legado, é uma autoridade que está sobre a igreja, já está essa autoridade sobre a igreja. O inimigo ele não tem que sair pela nossa força, pela nossa oratória, pela imposição da nossa voz, não. Ele tem que sair pelo nome de Jesus. Só que a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo, a gente precisa ter comunhão com o Senhor para ter essa legalidade de usar o nome de Jesus. Então, se você faz parte da igreja, se eu faço parte da igreja, a gente precisa exercitar essa autoridade. A gente percebe que, falando dessa área de libertação, muitas pessoas fogem, muitas pessoas correm, porque elas vão se deparar com essa situação, elas vão ter que se defrontar, e agora, como é que faz? Eu chamo o pastor, eu chamo o líder, eu chamo a irmã da oração. Não, irmão, todas as pessoas que têm comunhão com Deus, que têm o Espírito Santo, têm autoridade para usar o nome de Jesus. E o inimigo que age na vida das pessoas, ele tem que sair no nome de Jesus. Uma coisa interessantíssima que a gente precisa trazer à mente para essa lição é que o nome de Jesus ele precisa ser invocado nos lares também. E a gente tem perdido muito isso, né? Porque as pessoas terceirizaram tudo para a igreja, os pais, as mães, terceirizou tudo para a igreja. Então a gente leva a família para a igreja e lá a gente ora, lá a gente canta, lá a gente lê a palavra. Quando a gente chega em casa, a gente tira aquela roupa e parece que vira uma pessoa completamente alheia ao que a gente era na igreja. A gente não lê a Bíblia mais em casa, a gente não tira jejum em família, a gente não ora em família, a gente não faz mais os cultos domésticos, né? A gente perdeu essa identidade de fazer o culto no lar, o culto doméstico, de trazer Jesus para casa, de reunir em torno da mesa, de orar antes de comer, de orar depois de comer, de orar antes de dormir, de orar quando se levanta. A gente não tem mais esse relacionamento com Deus. A gente levou tudo isso para a igreja e a gente perdeu na nossa casa essa autoridade, né? E por isso que o inimigo, muitas das vezes, mesmo a gente sendo crente, ele vem encontrando mais e mais espaço dentro da nossa casa, legalidade dentro da nossa família, e aí é onde a gente percebe, eu como pastor, sei do que eu estou falando, a gente percebe muito isso hoje, muitos irmãos depressivos, muitos irmãos com ansiedade, muitos irmãos passando problemas extremos no casamento, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas com doenças, problemas de diversos modos na família, de libertação da família, de libertação de filhos.
Chega uma certa fase, uma idade, os filhos não querem mais acompanhar os pais, afastam-se da igreja. E isso é só um sintoma do que a gente tem feito. A gente terceirizou todo o trabalho para o culto, para a igreja. Aí agora a gente entrou numa fase pior ainda, porque a gente antigamente pelo menos íamos na igreja 1, 2, 3, 4 vezes por semana. A gente ia no culto de ensino, no culto de libertação, a gente ia na escola bíblica, a gente ia para o evangelismo, a gente ia para o culto à noite, a gente ia para os cultos familiares nas casas, a gente ia para fazer orações nas praças. Então a gente a semana inteira estava envolvido com a igreja. Agora hoje é diferente, muitos cristãos vão para a igreja apenas uma vez por semana. Alguns, pasmem os irmãos, não sei se na sua igreja é assim, mas alguns irmãos estão começando a vir na igreja de 15 em 15 dias. Aí vem um domingo, aí pula o outro domingo, só vai vir no outro domingo. Fica 15 dias sem vir na igreja. Agora tu imagina, você terceirizou esse trabalho para a igreja e agora você fica 15 dias sem ir lá nela. E aí na sua casa você não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, não ora com seus filhos, não faz culto doméstico, não faz culto familiar, não ora para comer, não ora para jantar, não ora para acordar, não ora para dormir, não ora para agradecer quando recebe, não ora pedindo portas abertas. E aí a gente espera 15 dias para ir na igreja, receber uma oração e quer que o milagre aconteça. Irmão, Jesus não faz nada sem propósito. A gente precisa valorizar os cultos de oração na igreja, para que a gente precisa criar um hábito de orar, pelo menos na igreja, porque as pessoas que dizem assim, eu não preciso de ir na igreja para orar, possivelmente, irmãos, essas pessoas não oram em casa. A pessoa que diz assim, eu não preciso ir nos cultos para buscar Deus, que eu busco na minha casa, sinto te dizer, conversa fiada. A pessoa que não vai num culto, num lugar que é apropriado, irmão, que o ambiente é próprio para aquilo, que tem um espaço para orar, que tem um espaço para cantar, que tem um espaço para ler a Bíblia, que a gente está ali estimulando, abre a Bíblia, vamos estudar, vamos ler. A gente ali fica preocupado com o horário, fica preocupado com o celular, fica preocupado com a tarefa que vai acontecer daqui a pouco, e a gente lembra que esqueceu de passar um Pix para o fulano, de fazer o pagamento da escola dos meninos, e a gente fica perturbado mesmo no culto. Agora você imagina, irmão, uma pessoa dentro de casa, o telefone que toca, é pessoas batendo na porta, é o filho pedindo uma coisa, o esposo pedindo outra, e a gente diz que está fazendo coisas em casa, sendo que a gente não tem mais prazer de fazer na igreja, a gente não tem mais prazer de ir para a igreja e diz que está lendo a Bíblia em casa, e diz que está orando em casa, e diz que está jejuando em casa. Conversa fiada. Precisamos despertar. Você que é professor, use essa lição para despertar isso nos seus alunos aí, amém? Despertar o sentimento de voltar a orar mais, de voltar a jejuar. Jesus disse que essa casta de demônios, ela não sai senão por meio da oração e do jejum. Talvez está faltando oração e jejum em nós, talvez está faltando mais Bíblia na gente, mais vida, a gente tem mais comunhão com Deus em casa. Talvez é por isso que os nossos cultos estão cada vez precisando mais de pirotecnia, precisando de invenções, precisando de um monte de coisas, de coreografias, de danças, de música, de coisas e mais coisas. Por quê? Porque a gente quer só entretenimento. Então os pastores hoje em dia estão precisando fazer cada vez cultos mais dinâmicos, mais agitados, porque as pessoas estão indo lá para assistir a alguma coisa que agrade a eles. E comunhão com Deus em casa, praticamente zero. Tá? Eu digo isso porque eu sou pastor de igreja e a gente sabe que muitos irmãos, muitos, mas muitos mesmo, passam a semana inteira não lê a Bíblia, passa a semana inteira não jejua, passa a semana inteira não ora, passa a semana inteira não vigia, passa a semana inteira, além de não fazer essas coisas positivas, ainda passa a semana inteira na televisão, no WhatsApp, nas redes sociais. E aí um cara desse se encontra com um demoniado, se encontra com um problema, uma tempestade, uma situação. O que ele vai fazer? Vai terceirizar, ele vai mandar o pastor, vem aqui, a irmã da oração, vem aqui em casa, estou com um problema aqui. Aí ele liga para a irmã, aí ele lembra que existe uma pessoa que ora, ele lembra que existe um pastor que tem autoridade, sendo que Deus
em Cristo Jesus, deu essa autoridade para toda a igreja. Você tem essa autoridade. Crie na mente do seu aluno aí nesse domingo essa dinâmica deles se cobrarem mais. Se a gente não se cobrar, se a gente não se exigir mais, irmãos, nós estamos perdidos. Tópico número 3, autoridade sobre as enfermidades. Ao mesmo tempo que Jesus envia os seus discípulos para apregoar o Evangelho, também lhes concede autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e os curar. 3.1, a autoridade sobre todas as doenças. O Evangelho de Marcos é essencial para a abrangência do estudo sobre a autoridade de Jesus. A partir do que se pode ler no Evangelho de Marcos, Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Podemos ver nesse Evangelho que Jesus mostrou sua autoridade de cura desde uma simples febre a uma ressurreição, como no caso da filha de Jairo. Continuando aqui, 3.2, o legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Na sinagoga em Nazaré, Jesus lê a profecia de Isaías e diz que se cumpriu nele, ungido e enviado para evangelizar e curar. No início da igreja, nos registros em Atos 3, que descreve a cura de um coxo e a pregação de Pedro, atestando que o Senhor continua curando. E o 3.3, autoridade para levar esperança a muitos. Marcos registra uma série de milagres realizados por Jesus, são exemplos do poder de Jesus Cristo. Não há dúvidas de que a maior prova que Jesus está acima de qualquer enfermidade está na autoridade do seu nome. Na verdade, o tópico 3 ele é uma continuidade sobre o tópico 2. Expulsar demônios e curar enfermos é a mesma perspectiva. A mesma autoridade para expulsar um demônio é a mesma autoridade para curar uma enfermidade. É o nome de Jesus. Então pega tudo que eu falei agora e aplica no tópico número 3. A gente precisa se cobrar mais. A gente precisa orar mais. A gente precisa vigiar mais. A gente precisa voltar a ter sede de Deus, da palavra de Deus, de buscar a Deus, de orar, de jejuar. A gente precisa voltar àquelas práticas tão preciosas, né? Que são práticas devocionais que nos levam mais para perto de Deus. E a gente vai ficando mais sensível. Eu não sei se você é assim, quando você está na semana que você orou mais, jejuou mais, você fica mais ousado, você fica mais assim, sensível à voz do Espírito Santo, você prega melhor, você canta melhor, você fica mais sensível para querer orar por alguém, você fica mais com autoridade para impor a mão sobre alguma pessoa doente, enferma. Agora passe uma semana sem orar, irmão. Passe uma semana sem ir na igreja. Passe uma semana assistindo Netflix. Passe uma semana falando bobagem nas rodas dos amigos. Passe uma semana, irmão, sem vigiar. Passe uma semana fazendo só o que você quer. Duvido você chegar na igreja e você ter autoridade. A gente não tem, irmão. Você chegar diante do enfermo e mandar a enfermidade embora, a gente não tem. A gente se deparar com o endemoniado e dizer, sai em nome de Jesus, a gente não vai ter essa coragem. Porque essa autoridade, ela vem a partir do momento que a gente se relaciona com Jesus, que a gente se ora mais, que a gente jejua, que a gente busca a Deus, que a gente está vigiando, que a gente está se sacrificando e a gente vai se enchendo da presença do Espírito Santo. E essa autoridade, a gente vai com tudo para cima da enfermidade, a gente vai com tudo para cima dos demônios. Eu me lembro uma certa feita que eu estava saindo do evangelismo, a gente passou a manhã na igreja, na escola dominical, e aí a gente foi para o evangelismo, e no evangelismo, no caminho do evangelismo, uma mulher desesperada saiu correndo na rua e viu a gente passando, os crentes passando na rua, aí abordou a gente e falou, olha, corre na minha casa que tem uma pessoa ali endemoniada, por favor me socorra. E ali eu fui, estava buscando a Deus, orando, jejuando e evangelizando, e passei o dia na igreja. Para mim, irmão, aquilo ali foi a coisa mais simples do mundo. Eu olhei para a mulher, toda estribuchada, eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e disse, sai em nome de Jesus. Acabou a conversa, não durou mais do que 1 minuto a nossa conversa ali. E a mulher agradeceu a Deus e prometeu buscar a Deus, se consertar com Jesus, porque ela não queria mais ter aquela experiência com aquela entidade. E a gente precisa voltar a ter a autoridade do nome de Jesus. Qual é a fórmula, pastor Heraldo?
Qual é o pré-requisito? A gente precisa exercitar essa autoridade que está sobre a igreja. E nós não podemos terceirizar. O pastor vai fazer o trabalho dele, a irmã da oração vai fazer o trabalho dela, e nós temos que fazer a nossa parte. Um endemoniado pode se manifestar lá no teu trabalho. Uma enfermidade pode surgir lá na tua família. E aí, vai esperar o domingo chegar para levar ele lá? Vai esperar o domingo chegar para ligar para o pastor? Ou você vai ali, naquele momento, orar por ele e expulsar aquele mal em nome de Jesus? Que nós possamos exercitar essa autoridade no nome de Jesus. Concluindo aqui esta palavra, esta lição, tendo estudado sobre a verdade de que nosso Senhor Jesus possui toda a autoridade demonstrada por ele com a natureza, os demônios e as enfermidades, devemos procurar estar cada vez mais firmes em Cristo e no poder do Espírito Santo, nos empenharmos no anúncio do Evangelho completo para a pessoa inteira, espiritual, emocional e física. Amém? A igreja é o melhor lugar, irmãos, da gente se reunir. Porque lá na igreja, às vezes até nós que somos crentes, às vezes entramos frustrados, cansados, abatidos. Mas aí tem aquele irmão que passou uma semana melhor, orou mais, jejuou, buscou a Deus. E aí ele está mais firme, ele está mais crente aquela semana e a gente entrou abatido. Aí aquele irmão vem e ora por nós e clama a Deus por nós e a gente se levanta. Aí na outra semana é a gente que vai orar, vai buscar, vai jejuar, vai clamar, vai vir para as consagrações, vai frequentar as orações, vai buscar a palavra de Deus. E no próximo culto, já na próxima semana, a gente já se reúne de novo e a gente ora uns pelos outros. E assim a gente vai vencendo as tempestades, os ventos, as enfermidades, os demônios. Nós vamos vencendo na autoridade do nome de Jesus. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Deixa aí um gostei, um joinha, se inscreve aí no canal, você que é novo por aqui e você que já é antigão aqui com a gente, ajuda a gente aí, continua compartilhando, o nosso canal tem crescido, divulga o nosso canal nos seus grupos de WhatsApp, da sua igreja, da escola bíblica, que Deus abençoe essa parceria, que a gente continue aqui orando uns pelos outros. Amém, queridos? Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir, nós vamos exercitar a autoridade do nome de Jesus. Amém.